gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, no versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Amém? Aleluia. Aleluia. Diz assim, posso ler? Diz assim: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Amém? Vamos ler novamente. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e tendes todos pleno conhecimento. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça, meu Pai, por essa palavra que o Senhor me inspirou, e tenho certeza, meu Pai, que isso faz parte do seu plano, e se faz parte do seu plano também, Deus Pai, a tua unção vai me capacitar para ministrar, e tenho certeza também, meu Pai, que todos estão aqui, estão com os ouvidos atentos, os corações abertos, ó Pai, e boca pronta para confessar a sua palavra, Pai, e a sua palavra, meu Pai, carrega um poder, meu Pai, para cumprir o propósito dela, Pai. Nós te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Então abrimos aqui, falamos aqui um texto, né, que lemos aqui, que foi o próprio João, apóstolo João, né, ele escrevendo uma carta para uma igreja. Amém? Nós somos igreja. Amém? Então essa carta aqui também serve para nós. Amém? E aí ele fala assim, ó: entretanto vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. Amém? Então ele está falando de algo que você tem. Ele está escrevendo uma carta para a igreja e estava falando de algo que você tem, que nós temos. Amém? O que você tem? A unção do Santo. Amém? A unção de quem? Do Espírito Santo. Amém? Então você tem a unção. Amém? Então esse é o tema que eu quero cobrir hoje à noite. Amém? Eu amo esse tema. A pastora Shirley, né, que é minha professora, né, ensinou muitas coisas sobre esse assunto. Nosso pastor também já ministrou muitas vezes sobre esse assunto. Eu amo esse assunto. Amém? E fui tocado nessa manhã. Fui tocado na verdade ontem à noite para poder ser direcionado para falar sobre esse assunto. Amém? Então eu tenho certeza que, por mais que você esteja familiarizado com esse assunto, né, outros não estão ainda, né, vão ter esse conhecimento, e outros vão ser edificados da mesma forma, porque vai ser despertado algo que ainda talvez não despertou. Amém? Eu estou sendo despertado também. Amém? Então vai ser proveitoso para todos. Amém? Então tá bom. Então falando sobre a unção. Você carrega algo, uma unção que vem de quem? Do Espírito Santo. Amém? Então o tema, vocês já vão colocar aqui, mas o tema é a unção que pode fazer por mim e por meio de mim. Amém? Aleluia. O que a unção pode fazer por mim e por meio de mim? Amém? Aonde eu quero chegar com isso? Qual é o propósito disso? Que você carrega algo, certo? Uma unção que faz benefícios para você mesmo. Amém? E também pode beneficiar outros por meio de você. Amém? Então diga para o seu irmão do seu lado aí, ó: eu sou uma bênção. Amém? Uma bênção para você. Amém? Então você carrega algo, né? Uma unção que é para beneficiar você, beneficiar nós, né? Nós mesmos, como também beneficiar o outro, beneficiar outros por meio de você. Amém? Essa é a dinâmica de Deus aí. Amém? Agora, para que possamos, né, entender mais sobre unção, o ponto de partida aqui é entender a definição dela, né? Muitos já falei já que tem um já está familiarizado com esse assunto, mas eu preciso falar sobre a definição da unção. Amém? E aí eu escrevi aqui o que significa a unção, qual a definição melhor, para que possamos ter maior clareza, né? O poder é o poder, simplificando, é o poder do Espírito Santo. Amém? Então, unção é o poder do Espírito Santo. Outra coisa, é um dom divino nos capacitando para realizar coisas que naturalmente não conseguiríamos fazer. Amém? Então vem um poder de Deus para a sua vida, que vai te capacitar para fazer coisas que naturalmente jamais você ia conseguir fazer. Olha que maravilhoso isso, né? Então você carrega a unção do Espírito Santo. Amém? E a definição da unção é o poder de Deus. Amém? E te capacita a fazer coisas que naturalmente jamais você ia conseguir fazer. Amém? Outra coisa, te capacita, uma capacitação divina para realizar a obra divina na terra e ser testemunho de Jesus. Amém? Então, muitos de nós já nascemos com um chamado, com um propósito aqui na terra. Amém? Para fazer alguma coisa, não só para nós mesmos, Pai, também para alcançar outras pessoas.
para poder fazer a obra de Jesus também continuar aqui na terra. E essa unção, esse poder, ele te capacita para que você possa continuar essas obras, amém? Pregando, ensinando, impondo a mão sobre os enfermos, amém? Então essa unção é o poder de Deus que vai te habilitar para essas coisas, amém? Aleluia. A habilidade divina para operar com eficácia para aquilo que você foi chamado, amém? Então você foi chamado para alguma coisa, então você talvez não tenha assim, como vou fazer algo, né, tão específico, né, que talvez você não tenha ainda uma direção específica no seu coração, mas com Deus colocando, talvez você pense assim, é muito grande para eu fazer, como eu vou conseguir fazer algo desse tipo? Mas a unção, o poder divino te habilita para isso, para que você possa cumprir o chamado de Deus, amém? Então colocamos aqui algumas definições do que é unção. No resumo, é o poder do Espírito Santo, amém? Tem alguma dúvida disso? É o poder do Espírito Santo, amém? Te capacitando para fazer coisas inusitáveis, amém? Aleluia, amém? Então, sabendo que a unção é o poder do Espírito Santo, então podemos dizer também que o Espírito Santo é o agente do poder, amém? Então, o Espírito Santo é o agente do poder, amém? Agora, como tudo isso começa? Amém? Aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, vamos colocar a base bíblica aqui para vocês possam entender melhor. Lá em Lucas, no capítulo 4, o que a unção pode fazer por mim e por meio de mim? Amém? Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, vamos pegar exemplos aqui de Jesus, amém? E talvez você pense assim, mas Jesus estava aqui na terra como filho de Deus, era Deus, então tudo que ele fazia, né, podia dizer que só por fazer ele ser filho de Deus ele estava fazendo, mas a Bíblia fala também que ele se esvaziou de toda a sua glória, amém? Ele não se usurpou disso, ele se esvaziou de toda a sua glória para que pudesse andar como homem aqui na terra, amém? E até os 30 anos de idade, não vai haver nenhum relato na Bíblia de ele fazendo coisas sobrenaturais, amém? Então Jesus andou na terra como homem, amém? Nasceu de uma mulher, amém? Então ele andou aqui na terra como homem, e até os 30 anos você pode ler os evangelhos 4, 10, 20 vezes, você não vai achar nenhuma parte dos evangelhos onde tem os relatos de Jesus, aonde que ele fez alguma coisa sobrenatural antes dos 30 anos, amém? Então Jesus começou a operar milagres, fazer coisas sobrenaturais depois dos 30 anos, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, o próprio Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor, amém? Então aqui está falando que Jesus, ele foi ungido para pregar o evangelho, amém? Para libertar as vistas aos cegos, amém? E tantas outras coisas. Aí tem também um outro texto, em Atos 10, 38, abre lá, que é o próprio Pedro, falando de Jesus. Atos 10, 38, diz assim, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus, isso aqui é Pedro falando de Jesus, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele, amém? Então aqui temos aqui Jesus, amém? Que foi, mostrando aqui na Bíblia que ele foi ungido com o poder do Espírito Santo, amém? Para fazer o bem e curar todos os enfermos, amém? Então Jesus, ele teve uma capacitação divina para fazer as coisas que ele fazia aqui na terra, amém? E antes dos 30 anos, estava falando anteriormente, ele não fazia essas coisas sobrenaturais, né? Por quê? Porque ele teve que ter primeira coisa, um batismo, né? Que veio do céu, o batismo do Espírito Santo, amém? E aí, onde eu quero chegar? Lá em, cadê aqui? Onde chegar? Todos nós, né? Quando aceitamos Jesus, certo? Levantamos nossa mão, confessamos com a boca, cremos com o coração, aceitamos Jesus, o próprio Senhor, amém? Vem habitar dentro de você o Espírito Santo, amém? Não veio o próprio Deus, porque o Deus está lá no trono, Jesus está sentado à direita do Pai, mas Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou para os seus discípulos, é necessário que eu vá para que eu possa enviar alguém semelhante a mim. Quem? O Espírito Santo,
né? Então Jesus foi e o Espírito Santo veio habitar naquele que veio crer em Jesus, amém? Então todos nós que cremos no coração e confessamos com a boca, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, né, e Ele é nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, então você acabou de tornar-se uma habitação, uma morada do Espírito Santo, amém? Então agora você é a habitação do Espírito Santo. Então você está agora dentro de você, certo? O Espírito Santo habitando dentro de você, que é o agente que carrega o poder, amém? Então agora se tornou-se morada do Espírito Santo que carrega todo o poder, amém? Então Jesus, antes dos 30 anos, não tinha, né, não estava com o Espírito Santo. E aí depois, no momento que fez 30 anos, né, ele estava com João Batista e veio o Espírito Santo em forma corpórea sobre ele. E a partir desse momento que ele começou a fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo estava nele, amém? Então o agente do poder estava lá, para que pudesse capacitar Jesus a realizar essas obras que nós lemos nos evangelhos, né? Então, o que curou enfermos, né? Que fazia cego ver, que fazia paralíticos andarem, né? Leprosos serem limpos, né? E tantas outras coisas que ele fez. Então, multiplicação dos pães e peixes, e tantos sinais, maravilhas e milagres foram acontecendo por meio de Jesus. Por quê? Porque o agente do poder, que é o Espírito Santo, estava nele, amém? Então agora nós, certo? Jesus falou assim em João 14:12: aquele que crê em mim, não somente fará as mesmas obras, mas até maiores. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que quem promove esses milagres, quem carrega o poder para operar essas coisas, era o Espírito Santo. Ele que é um agente do poder. E ele falou assim: agora vocês não vão ficar órfãos, o Espírito Santo vai ficar aqui e vai habitar dentro de vocês. Então agora, por fato de nós sermos morados do Espírito Santo, certo? Que carregamos o Espírito Santo, o agente do poder, podemos fazer não somente as mesmas obras, como também obras maiores. Aleluia! Então eu quero nessa manhã, faça essa noite já, nessa manhã, amém? Faça essa noite, pastor, não anoiteceu ainda, tem uma dose maior à noite aí, amém? Mas eu quero passar a mensagem nessa manhã de nós aumentar nossa consciência dessa unção, amém? Nós carregamos algo extremamente importante, que é para te beneficiar e beneficiar outros por meio de você. Aleluia! E muitas coisas você pode acontecer com você, quantos benefícios você pode desfrutar por causa disso, mas só vai desfrutar quando você tem a consciência do que você carrega, amém? Nós precisamos entender mais sobre a unção e que nós carregamos isso para que possamos desfrutar disso, amém? Aleluia! Então aqui, vamos te falar que você agora carrega a unção, o poder do Espírito Santo, que te habilita para fazer não somente as obras de Jesus, como também obras maiores. Aleluia! Então aqui nós temos o que? A primeira experiência, né, que é com o Senhor, quando nós aceitamos Jesus, né, e tornou-se a habitação de Deus, né? E aí o Espírito Santo vai habitar em você, junto com a unção, mas te habilita para fazer algo, né? E qual que é, nessa primeira experiência, o que vai te beneficiar? A primeira coisa, quando acontece isso, o Espírito Santo vai habitar em você junto com essa unção, não tem como separar o Espírito Santo da unção, amém? Não tem como separar. Se o Espírito Santo veio também com a unção, amém? É a mesma coisa quando você está vendo aqui luz aqui, está iluminado aqui, certo? Mas se está iluminado é porque tem energia, amém? Não tem como estar iluminado se não tem energia, amém? Então, se está iluminado, porque tem energia. Se tem o Espírito Santo, tem poder. Não tem como separar as duas coisas, amém? Se está o Espírito Santo aí, tem poder. Agora, muitos não estão ainda com esse poder ativado, aproveitando o que esse poder pode fazer pela sua vida. Por quê? Precisa conhecer. Porque se tem o Espírito Santo aí, tem poder. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo vai habitar em você, essa unção te habilita para você andar, primeiramente, né, como Jesus andou aqui na terra. E aí, como Jesus andou aqui na terra, né? Ele andou, não sei se todos conhecem aqui, mas em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala sobre o fruto do Espírito, né? E Jesus,
Ele andou em amor, andou em alegria, andou paciente, andou em mansidão, domínio próprio, dignidade, bondade. Essa era uma característica de Jesus. Ele andava dessa maneira. E aí, essa unção que veio para você agora, para dentro de você, te habilita a você andar no fruto do Espírito. Amém? Aí, abre lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aleluia! E pode ser que algumas pessoas talvez não conheçam esse texto, mas vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim. Não é o 20, peraí. É 5, né? Desculpa, capítulo 5. 5, 22. Gálatas 5, versículo 22. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Então isso aqui são o fruto do Espírito. Você carrega amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio, dignidade, bondade. Tantas essas coisas que acabamos de falar aqui, você já carrega. E o Espírito Santo, que é um agente do poder, ele te capacitou, deu para você uma capacitação divina para andar nesse fruto. Amém? Então, podemos dizer aqui que muitos cristãos, certo, não conseguem, né, andar dessa forma. Mas por quê? Porque não está consciente da unção. Porque a unção é o poder que te habilita a fazer essas coisas. Quando a gente está com um nível de consciência baixo, ou que não conhece o que a unção pode fazer na sua vida, você anda de qualquer maneira. Mas quando você entende o que a unção pode fazer e tem consciência dessa unção, você começa a andar, como está escrito aqui, ó, no fruto do Espírito, andando em amor, andando em alegria, andando paciente, andando em mansidão, tendo domínio próprio, andando, fazendo o bem, entendeu? Então, não tem como, né, um cristão estar em uma situação, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, passando o seu dia de trabalho, o seu dia de várias tarefas, né? E aí passa por várias situações que possa entristecê-lo, né? Porque talvez não esteja vivendo aquilo que você está crendo. E às vezes aquilo que está crendo não manifestou ainda naquele tempo, que tem o tempo e o modo para acontecer as coisas. E às vezes não chegou, e aí você fica naquela ansiedade. E aí você fica murmurando, aí você fica desanimado, triste. Mas você tem que ter consciência que você carrega um poder que te habilita para andar de alegria. Você andar de forma alegre aqui na terra todo momento. Independente das circunstâncias que se levantar diante da sua vida, você tem um poder que te habilita a andar sempre alegre. Aleluia! Conhece aqui o pastor da alegria? O pastor Douglas. É a unção trabalhando, amém? Aleluia! Então não vai ver nenhuma hora do dia ele não sorrindo, toda vez está sorrindo, amém? É alegria, mas assim que onde eu quero chegar, que todos nós temos esse poder divino que te habilita a andar de forma alegre todos os dias. Você não precisa achar, né, porque você está andando triste, certo? E permanecer dessa forma. Você tem que ter a consciência que você carrega essa unção que te beneficia, que te habilita a você andar alegre sempre. Independente do momento que você esteja vivendo, você pode andar alegre. Você não precisa murmurar, você não precisa ficar reclamando. Pessoas que reclamam, pessoas que são pessimistas, está com um nível de consciência da unção fraco, baixo. Nós temos que aumentar o nosso nível de consciência. Não, eu carrego a unção. Eu sou morada do Espírito Santo, o agente que carrega esse poder. Aleluia! E ele me habilita a andar dessa forma. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O que mais que a unção pode fazer? Abre lá, em 1 João também, voltando lá, João 2:20. 1 João 2:20. 1 João 2:20. Fugi de novo aqui. 1 João 2:20. Diz assim: entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Vamos continuar. Portanto, não vos escrevo porque vos falta conhecimento da verdade, mas justamente porque conheceis e por quanto
Nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Messias? Esse é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Amém? Mas eu quero chegar aqui, no 21 aqui, ó. Portanto, vos escrevo porque não vos falta o conhecimento da verdade. Aqui, quando você tem a unção do Espírito Santo, você tem toda a verdade dentro do seu espírito. Você não é enganado. Amém? Então não precisa ficar preocupado, porque por fato de você ter o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele te capacita a você ter uma compreensão, você entender aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Amém? Se você acabar ouvindo uma coisa herege, né? De outra denominação, alguma coisa que você ouvir no YouTube aí, com muito cuidado que for ouvir, mas se não for alguma coisa que está dentro da palavra, o Espírito Santo vai te habilitar para você não ser enganado. Amém? Só porque vocês estão aqui ouvindo essa palavra, porque o Espírito Santo, certo? Ele capacitou cada um aqui para entender e testificar que aquilo que está saindo daqui é a verdade. Agora, quando não é verdade, fica aquela coisa arranhando dentro de você. Você não bateu. Isso aqui não é verdade. Mas não é porque você, com a sua inteligência humana, mas é a unção, o poder divino que te habilita a compreender aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Amém? Você carrega uma unção que te habilita para isso. Você entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Você jamais vai ser enganado. E posso ir muito mais além ainda. Você não vai ser enganado por qualquer outra coisa, né? por situações, né? Pode ser que alguém queira passar a perna em você. Você vai ter a unção que te habilita a discernir se aquilo é bom para você ou se não é. Aleluia. Já foi evitado, né, de eu entrar em muitas enrascadas, porque eu não fui logo de imediato, mas a unção me habilitou para discernir que aquilo que parecia uma oportunidade não era uma oportunidade, e aí me livrei daquele problema, e aí mais tarde eu vi que aquilo era uma situação perigosa para a minha vida. Então o que é isso? A unção te habilitando a discernir, para você não andar em engano nenhum. Aleluia, aleluia. Olha só o que a unção pode fazer por você. Amém? Ela vai te guiar, te direcionar, para você não ser nunca enganado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em João 7,38. João 7,38. Aleluia. Aleluia. Diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui é o próprio Jesus falando assim: se você crê em mim, do seu interior, certo? Que está falando do quê? Está falando do Espírito Santo. Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Aleluia. É o poder em movimento na sua vida. Aquele que crê em Jesus, dentro de você, certo? Está lá o Espírito Santo se movendo o poder dele dentro de você. Aleluia. Agora vamos mais para frente ainda, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Cadê? 8. Opa, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, quando em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui Jesus já tinha falado antes, certo? Em João 7,38, sobre o Espírito Santo. Mas depois, quando ele estava para ascender o céu, ele falou assim, ó: aguarde, né, os discípulos, né? Aguarde em Jerusalém, reunidos ali, porque vai descer dos céus o poder do Espírito Santo. Aleluia. E assim aconteceu. Os discípulos ficaram, os discípulos, né, e mais outras pessoas, tinha mais ou menos que 120 pessoas reunidas lá em Jerusalém para poder receber do alto o poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí essa unção veio sobre eles para capacitar eles para ser uma bênção para outras pessoas. Amém? Então você recebeu uma unção que te habilita para fazer o bem para você e vocês também ser um canal de bênção para outros. Amém?
Então essa mesma unção que veio sobre os discípulos, veio sobre nós, porque próprio aqui João falou no começo que essa unção, ele está escrevendo uma carta para a igreja, que essa unção está em vocês, amém? Então, essa unção que está em nós, é o que aconteceu lá, quando estava lá o pessoal reunido para poder receber o poder que veio dos céus, do Espírito Santo, e capacitou eles a fazer coisas que naturalmente jamais iam conseguir fazer, aleluia. Pedro estava amedrontado, não sabia, não tinha uma direção, o que fazer, como dar continuidade nas obras de Jesus. Mas quando veio o poder do Espírito Santo, habilitou, capacitou ele a pregar o Evangelho com ousadia, de tal forma que conseguiu, naquela mesmo momento, uma pregação que levou, acho que alguns minutinhos, não foi 40 minutos, não foi uma hora, mas pelo jeito foi minutinhos, sem alto-falante, sem microfone, sem nada, amém? Consegui converter mais de 3.000 pessoas, aleluia, imagina, né? O que o poder do Espírito Santo pode fazer na pessoa, aleluia. Estamos falando aqui sobre o que a unção pode fazer na tua vida e pode fazer por meio da sua vida, amém? Agora essa unção, voltando um pouquinho atrás aqui, certo? Eu estou aqui voltando, vou de volta, né? Mas voltando um pouquinho à questão da unção, né? Essa unção, ela acontecia também no Antigo Testamento, mas não acontecia como acontece hoje na vida dos crentes. Ela acontecia de forma específica, para um público específico, né? Ela acontecia na vida dos reis, na vida dos sacerdotes, na vida também dos profetas, só acontecia na vida dessas pessoas, né? Então, o Espírito Santo, né, derramava um poder para poder, essas pessoas que estavam com esses cargos, conseguia fazer a sua função aqui na terra. Então, aquele que era rei, ele precisaria de uma sabedoria, né? Ele precisava de uma coragem fora do comum. Então, onde arrumava isso? Era o poder divino, o poder do Espírito Santo que habilitava essas pessoas. Então, todo aquele que era ungido a rei de Israel, recebia essa unção do Espírito Santo para capacitar eles para governar, para ter uma sabedoria fora do comum, para ter uma coragem, serem destemidos. Amém? De onde vinha isso? Da unção do Espírito Santo. Amém? Os profetas, a mesma coisa. Os profetas, para poder, tinha a função ali de falar sobre a vontade de Deus, de pregar a vontade de Deus, ser a boca de Deus aqui na terra. Como que eles conseguiam fazer isso? Porque a unção do Espírito Santo estava sobre eles. Então, a unção capacitava os profetas para conseguir ser boca de Deus aqui na terra, ter a inspiração para falar a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Então, essa unção estava sobre os profetas também. E os sacerdotes? Sacerdotes é aqueles que tinham a habilidade, uma capacitação divina para ser um representante do povo, um intercessor do povo. Amém? Então, essa unção trabalhava sobre esse tipo de pessoas. Amém? Mas Jesus veio resolver a situação. Amém? Enquanto operava isso antes de Jesus, dessa forma, só em alguns tipos de pessoas, para determinadas funções, certo? Hoje, por conta de Jesus, essa unção agora está sobre todo crente. Sobre todo crente. Então agora todo cristão carrega essa unção que operava na vida dos profetas, que operava na vida dos sacerdotes, que operava na vida dos reis. Amém? Onde eu quero chegar com isso? Que você tem uma unção, um poder divino para ter uma sabedoria fora do comum. Aleluia! Tem muitas questões da minha vida que precisam de sabedoria. E aí, se for por uma lógica humana, certo? Por minha capacidade humana, jamais eu consegui tomar decisões coerentes. Mas como eu tenho a consciência que se eu carrego o Espírito Santo, se eu carrego o agente do poder, se eu sou morado do agente do poder, eu tenho esse poder, então esse mesmo poder que capacitou lá os reis, agora também pode me capacitar. E então eu tenho a sabedoria divina para poder tomar decisões, para resolver situações. Amém? Então, todos nós carregamos esse poder que te habilita a tomar decisões assertivas. Tem uma sabedoria fora do comum. Aqui ninguém aqui pode falar que é desprovido de inteligência, né, que não sabe o que fazer, que não tem uma direção, não. A partir do momento que você carrega o Espírito Santo, que você tornou-se morada do Espírito Santo, amém? Você carrega o poder dele, que te habilita a ter uma sabedoria e uma inteligência fora do comum, amém?
Eu fico abismado muitas vezes que eu tomo decisões e faço coisas que falam assim, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Jamais isso podia sair de mim. Jamais. Só pode ser Deus. Aleluia. É a sabedoria que operava na vida daqueles reis, agora opera também na tua vida. Sabedoria para administrar. Aleluia. Coragem. Ser destemido. Eu fico surpreendido que mesmo diante de muitas situações, circunstâncias contrárias, eu permaneço destemido. E eu falo assim, só pode ser a unção do Espírito Santo. Não tem como não ser a unção do Espírito Santo. A unção te capacita a ser uma pessoa destemida. Aleluia. Glória a Deus. Agora, profetas, a unção que operava na vida dos profetas, agora também opera também na sua vida. Você agora é boca de Deus aqui na terra. Você é inspirado por Deus, por dentro. O Espírito Santo está aqui, habitando aqui, ele comunica ao seu espírito, ele traz notas de Deus no seu coração, ele te inspira e ele te guia, e ele fala a vontade dele, o seu plano, aleluia, os segredos divinos a seu respeito, ele diz ao seu espírito, aleluia. Então você agora tem a vontade de Deus para a sua vida e a vontade de Deus para outras pessoas aqui na terra. Você prega a vontade de Deus. Você tem a unção que te capacita para fazer essas coisas. Aleluia. E também para interceder para os outros sacerdotes. Quem pensa que não sabe orar? Você talvez não pense humanamente que realmente não consegue orar. Eu mesmo, gosto muito de orar, oro de manhã, oro também à noite. Durante o meu dia, eu fico orando em outras línguas, tento permanecer a maior parte do meu dia orando em outras línguas, mas muitas vezes, se for orar para algum determinado assunto, muitas vezes não sei como orar, mas a unção de Deus me capacita a ser um grande intercessor, de você conseguir orar de maneira assertiva, aleluia. É o poder do Espírito Santo que te habilita a ser um grande intercessor. Aí talvez eu levantei uma madrugada para orar, só que eu não sabia para que direção, só assim, perdi o sono e não sabia o que o Espírito Santo queria de mim. Mas eu tinha uma pessoa muito próxima de nós, da família, que estava internada na parte psiquiatra, lá do Guilherme Álvaro. Já com diagnóstico de loucura, E aí, é uma pessoa que a gente conviveu por muitos anos, mas o Espírito Santo colocou as notas no meu coração sobre a vida dela, e aí eu comecei a ser inspirado para profetizar certas coisas a respeito da vida dela na oração, e eu comecei depois, no determinado momento da oração, eu comecei a chamar ela, eu falei, agora sai desse lugar, repetindo, de uma forma repetida, como é que chama? De uma forma repetida. E aí aconteceu o quê? Isso passou-se, na madrugada, aí amanheceu o dia, eu preguei no domingo de manhã aqui sobre compaixão, já faz um ano e pouco atrás, e aí, quando foi na segunda-feira, de trabalho, quem aparece no trabalho lá? A mulher que eu tinha orado. E ela contou um testemunho que ela estava lá internada e ela ouvia a minha voz. Sai desse lugar. E aonde a mente dela que estava confusa, ficou sã, de repente. E os médicos começaram a olhar, observar que ela estava diferente. E deram alta para ela. Então, olha só, eu mesmo não ia conseguir saber orar. Mas a unção me capacitou a fazer uma intercessão assertiva. Aleluia. Fui direto no alvo, alcançou o alvo, aleluia. Sozinho não ia conseguir, mas o poder de Deus me fez isso. Então, não se preocupe se você muitas vezes não sabe como orar, mas a unção te capacita, aleluia. O Espírito Santo te capacita a você saber como orar, de maneira assertiva, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Agora voltando aqui na questão, que falamos muito sobre o que a unção pode fazer por você.
mas por meio de você, e acabamos aqui finalizando aqui, que você pode interceder de maneira bastante assertiva por vida de outros, amém? Mas lá o próprio Jesus falou assim, ó, aquele que crê em mim não fará somente as obras que eu faço, mas obras até maiores, amém? Então Jesus fez esses milagres aqui na terra porque tinha a unção do Espírito Santo, o poder que habilitava ele a pôr as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados, né? De pegar e discernir situações, né? Conseguir até mesmo enxergar o que estava no coração das pessoas, né? O que é isso? É o poder do Espírito Santo que trabalhava na vida de Jesus, que capacitava Jesus, e essa mesma unção agora está em nossas vidas, amém? Então Jesus tinha ousadia, ele tinha o poder de Deus para poder impor as mãos e poder ser liberado. E você também tem a ousadia e tem o poder para pôr as mãos e curar os enfermos. Aleluia! Porque quem opera não é você, é o poder do Espírito Santo. Aleluia! É o poder do Espírito Santo que faz essas coisas. Jesus, ele pregava a mesma coisa, muitas coisas que os líderes daquela religião que ministravam naquelas congregações, né? Só que eles ministravam e não tinha, as pessoas ouviam e não eram impactadas. Mas Jesus pregava o que estava escrito ali também, né? que as pessoas liam. E ele explicava, ensinava e pregava, e todos ficavam impactados. O que era isso? Era um poder que estava sobre a vida de Jesus, que habilitava, o que saía da sua boca atraía a atenção das pessoas, que trazia vida nas palavras. As pessoas ficavam impactadas com o que ele falava. Por quê? Ele não era uma simples pregação, era uma pregação que carregava o poder do Espírito Santo. Amém? Essa é a diferença. E onde eu quero chegar com isso? Tudo que você fizer, certo? Se você considerar que você tem essa unção, tudo que você fizer vai ser feito com excelência. Qualquer coisa que você venha fazer vai dar certo, vai ser diferente, entendeu? Se você costura coisas, mas você tem a consciência da unção, vai ser a melhor roupa. Aleluia! Muitas vezes você também é empresário, né? Está em algum ramo de atividades aí, mas tem um monte de concorrentes. Mas olha só, eu quero falar com você agora. Quem é empresário aqui? Quem é empresário aqui? Muitos empresários, né? Eu me encaixo também nisso. Aí, você é empresário, certo? E tem um monte de concorrente do mesmo ramo, certo? Mas quando você carrega a unção, você crê, tem a total convicção que não existe concorrente. Por quê? Porque a unção que está em você te habilita a ter uma percepção, uma visão que muitos não estão tendo. Aleluia! Tem muitas coisas que eu faço, certo? Onde pessoas fizeram tais coisas, né? E não deram certo. Mas eu peguei a mesma coisa com uma outra ótica, que foi o próprio Espírito Santo que deu para mim essa ótica e fez dar certo. O que é isso? É a unção do Espírito Santo. Não existe concorrência, porque o Espírito Santo faz você ter uma capacitação fora do comum, a enxergar coisas que ninguém enxergava. Você vê oportunidades que ninguém via. Aleluia! Essa é a unção que te habilita a fazer essas coisas, a ter uma ideia fora do comum. Eu tenho cada ideia que fala assim, meu Deus do céu, não pode ser, só pode ser Deus. É uma máquina de girar ideias. Eu falei assim, não pode ser. Eu tenho a minha idade quando eu estava na escola, rapaz, eu era burrinho, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode? Eu tinha dificuldade de fazer redação. Uma dificuldade de fazer redação, não tinha criatividade nenhuma. Era péssimo em redação, era bom com matemática era bom. Mas com redação era horrível. Eu não sabia nenhum tipo de criatividade para elaborar uma redação, um texto, alguma coisa. Eu ficava me batendo, não saía daquela primeira linha. Professora, quase chorando, eu não consigo passar disso. Aí fazia letra grande e bem espaçada para dar as 15 linhas. Entendeu? Até o ponto que eu ficava bem distante assim, para poder dar um parágrafo, para poder conseguir dar as 15 linhas que a pessoa pedia, porque eu não tinha criatividade nenhuma. Aí eu penso, como que pode uma pessoa que não tinha criatividade na escola, e hoje com a unção do Espírito Santo, vai ter essas ideias fora do comum? Aleluia, como que pode ter uma ideia que
uma coisa que ninguém fez ainda, ou fazer coisas que muitos já estavam fazendo, mas eu estou fazendo de forma diferente, está dando certo. Como pode ser isso? É a unção do Espírito Santo. Aleluia, eu estou te falando de coisas para você ser edificado, para você começar a desfrutar desse poder que é dentro de você. Se você é morado do Espírito Santo, o poder está aí dentro. Aleluia. Você tem que usufruir disso. Ele te habilita a fazer coisas que naturalmente jamais você ia conseguir fazer. Aleluia. 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 Então se carrega esse poder. Se carrega esse poder. Essa unção está em você. Oh, bro, sube calabachom bromabaches. Ruicachom brombre cache barabaches. Rumonom bra bla bla sombre que barabaches. Rombo clamaçou que marabalabaches. Essa unção, certo, do Espírito Santo te capacita a você ter autoridade, amém? Nós estamos no ano da autoridade, amém? Certo? As pessoas que não têm a unção, certo, não carregam essa autoridade que você carrega, entendeu? Olha só como é importante entender, que só o fato de você entender que você tem essa unção, você tem essa autoridade. A autoridade é para aqueles que têm a unção, aleluia. Eu lembro aqui daqueles irmãos, não sei se todos aqui lembram dessa passagem, mas tinha no livro de Atos, 7 irmãos do filho de Sebas, né? Acho que era isso. Eram 7 irmãos, e aí eles começaram a expulsar demônios em nome de Jesus, só que eles não eram cristãos. Eles ouviram falar que o nome de Jesus podia expulsar demônios, mas eles não tinham a unção. E aconteceu o quê? Que os demônios avançaram sobre eles, e eles saíram pelados pela meio da rua, passaram vergonha, amém? Agora, o Espírito Santo que está no crente, certo? A unção está lá, para você ter agora uma autoridade sobre todo o poder do mal. Então, assim como aconteceu com Jesus, Jesus estava se aproximando de um lugar, de um cemitério, o demônio de longe já viu Jesus, já ficou espantado já. E é assim que acontece com os demônios quando te vê. Quando ele está vendo você de longe, ele vê assim, ó, ele vai um crente cheio da unção. Ele carrega autoridade. Se ele abrir a boca agora em nome de Jesus, eu tenho que sair correndo. Os demônios saem correndo quando você abre a sua boca. Você carrega uma autoridade, por quê? Porque você tem a unção do Espírito Santo. Aleluia. Olha só o que a unção pode fazer por você e por meio de você. Aleluia. Agora, não basta você ter essa unção, conhecer ela, ter a consciência dela, mas nós temos também que fazer que essa unção entre em movimento e aumente essa unção, amém? Aí eu quero ler aqui alguns textos que vão te ajudar a você usufruir e aumentar esse nível de unção, amém? Lá em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, aleluia, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, aleluia. Então aqui um meio de você, certo, usufruir mais dessa unção e aumentar esse nível de unção na sua vida, amém? É você permitido que você vai habitar ricamente essa palavra de Deus no seu coração, amém? Quanto mais você coloca a palavra de Deus no seu coração, mais essa unção está em movimento, mais essa unção vai aumentando na sua vida, amém? Eu quero outro texto para você aqui, ó, muito parecido com esse, que está lá em Efésios, no capítulo 5, eu quero mais dessa unção em você, aleluia. Se a unção para tudo isso na minha vida, amém? Eu quero mais, amém? Eu era uma pessoa pessimista, triste, sem a palavra. O que a unção fez com a minha vida, amém? É uma pessoa extremamente tímida, tá certo? Um bichinho do mato, não podia ver pessoas, já me escondia, amém? Quando tinha visitas em casa, eu tinha que me esconder, que eu não tinha desenvoltura para falar com as pessoas. Era uma pessoa extremamente tímida. Como que pode, certo? Eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Como que pode isso? A unção. Se retirar a unção daqui, ó, já era, amém? Você me vê debaixo das cadeiras aqui, ó, amém?
mas a unção me capacita para estar aqui pregando a palavra. Aleluia. Agora, se a unção tem feito tudo isso por mim, e certamente também vocês agora, por ouvir, vão lembrar de muitas coisas que o Espírito Santo, a unção de Deus, tem feito na vida de vocês, certo? O que mais pode acontecer? Certo? Então, lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, a gente está vendo aqui um meio de nós usufruir melhor e aumentar essa unção, amém? Então, no Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, não sejais faltos, não, é isso mesmo? Não falta de juízos, mas buscai e compreender qual é a vontade do Senhor. Agora o 18, Efésios 5, 18, desculpa. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, amém? Então aqui, existe 5 palavrinhas, 5 palavras-chave, amém? Para você aumentar esse nível de unção na sua vida, você usufruir mais dessa unção, amém? E aqui lemos aqui no texto, a primeira coisa é Salmos. Se quiser que ele fale na sua Bíblia aí, Salmos, que fala assim: não os embriagueis com vinho, e que leva a devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E como que se enche pelo Espírito? Aí diz aqui, falando entre vós com salmos, amém? Então, um meio de você aumentar esse nível da unção, certo? É você se encher mais do Espírito, amém? E como você enche mais do Espírito? É quando você está falando com outras pessoas em salmos, falando da palavra, confessando da palavra um para o outro, amém? Quando você habita ricamente no seu coração as palavras de Deus, e quando você confessa a palavra um para os outros, ou melhor dizendo, quando você começa a profetizar, ter o hábito de profetizar na vida do seu irmão, amém? Você está começando a se encher do Espírito Santo, aleluia. Então comece a criar hábito, né, de você profetizar na vida daqueles que estão ao seu redor, né? Comece a profetizar na vida do seu cônjuge, comece a profetizar na vida do seu filho, comece a profetizar na vida daqueles que trabalham com você, profetizar palavras boas, profetizar palavras que estão aqui escritas na Bíblia, né? Coisas que vão edificar, profetiza salmos que vão edificar a vida do próximo. Então, quando você está ali falando um com o outro, com palavras do Senhor, estão ali profetizando, certo? Você está se enchendo do Espírito Santo, aleluia, amém? Agora, outra forma também de se encher do Espírito Santo, estamos falando aqui de se encher para poder usufruir e aumentar esse nível de unção, amém? Então tem que encher do Espírito. Aí falamos aqui que você tem que falar a palavra, amém? Profetizar na vida do seu irmão. A outra coisa, cânticos espirituais, amém? Então você pode aproveitar, certo? E buscar e ser inspirado por Deus e fazer cânticos para Deus, né? E não somente fazer cânticos em português, mas em cânticos também em outras línguas. Quantas vezes, né? Eu fui orar e estou ali querendo me encher do Espírito Santo, eu começo a orar em outras línguas, de repente começo a cantar em outras línguas, né? Não vou querer agora fazer, agora que vocês vão passar vergonha. Só Deus que não passa vergonha, amém? Mas eu fico lá orando em língua, vou falar assim, vou mostrar um pouquinho, eu fico lá, soroclamassore malamalamache, ora malamassoi, alamalamalamachê. Não tem melodia nenhuma, né? Mas para Deus tem, amém? Para Deus tem melodia. Aqui vocês têm, nenhuma melodia, né? Nenhuma melodia. Mas para Deus tem, amém? Então eu começo a cantar em outras línguas para Deus, amém? Por quê? Estou me enchendo do Espírito Santo. Eu começo a cantar em outras línguas. Tem uma hora que eu começo a cantar também em português, mas a maior parte eu cantando em outras línguas, né? Dessa forma mesmo, só Deus entendendo, maravilhoso isso. Mas o que traz de resultado nisso? Eu vou me enchendo do Espírito Santo, vou me enchendo. Quando vai ver, eu estou cheio do Espírito Santo, aleluia, aleluia. E qual é o efeito que traz quando você está cheio do Espírito Santo? Eu fico cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de sabedoria, com revelação da palavra. Estou lá orando em outras línguas, cantando em outras línguas, daqui a pouco veio uma revelação. Mas, meu Deus do céu, que revelação, eu não tinha visto a palavra desse jeito. Aí eu começo a notar, aí eu começo a me encher do Espírito Santo e começa a vir o quê? Ideias novas. Nossa, que ideia que diferente que eu não tinha pensado ainda. E eu começo a notar, quando você começa a se encher do Espírito Santo, esse é o resultado. A unção começa a produzir coisa na tua vida.
A unção produziram resultados na sua vida. Amém? Aleluia. Outra palavrinha aqui, ó, chave. Louvando. Amém? Então aqui fala assim, ó. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando você está ali, com o coração tudo quebrantado, louvando a Deus de verdade, não com a mente vagando para vários lugares. Às vezes está aqui na igreja cantando e a tua mente está vagando, né? Pensando nas contas, pensando o que tem que fazer amanhã, pensando o que você deixou em casa, né? Pensando em mil coisas aí fora, e acaba aqui a sua mente vagando e você não conseguindo adorar o Senhor de todo o coração. Mas quando você percebe, não, opa, eu não posso, minha mente não está aqui para ficar vagando, não. Minha mente está aqui para estar totalmente conectada ao Senhor. Eu estou aqui para adorar de todo o meu coração ao Senhor. Amém? Quando você faz isso, louvando, cantando e louvando a Deus, de todo o seu coração a Ele, você está se enchendo do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós se reunimos aqui, adorando ao Senhor de todo o coração, há uma unção coletiva, um poder do Espírito Santo de forma coletiva, te abençoando. E você se encher mais ainda do Espírito. Aleluia. Por isso que tem muitas pessoas aqui cantando, e muitas vezes nós ficamos cheios no meio do louvor. Por quê? Ali pessoas reunidas ali, louvando e cantando ao Senhor de todo o coração. E aí nós vamos se enchendo, e quando chegar a palavra, está pronto para receber a palavra. Amém? A unção já está produzindo coisas na sua vida. Aleluia. Outra coisa, dá graças a Deus, né? Diz assim, ó. E cotidianamente dando graças a Deus por tudo. Amém? Então o que acontece? Se você quer que essa unção venha produzir coisas na sua vida, você tem que estar cheio do Espírito Santo, certo? Para estar cheio do Espírito Santo, você precisa também ser uma pessoa que venha ser grata, que venha render graças a Deus por tudo. Eu não estou falando de você render graças pela miséria que você está vivendo, não é isso, certo? Mas a situação que você está vivendo, sempre tem alguma coisa boa para poder você estar louvando a Deus. Eu estou querendo dizer para vocês, não ficar louvando, agradecendo a Deus pela falta de dinheiro, pela doença que está vivendo, não. É para você ter o quê? Ser grato, porque Deus já tem para você o que você precisa. E parar de reclamar das coisas. Pessoas que reclamam, que murmuram, nunca vão ser cheios do Espírito Santo. E acontece o quê? A Bíblia fala assim que nós temos como apagar, né, o fulgor do Espírito. Abre lá para você ver. Lembrei agora. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. 16, Conservai, vou ler aqui, conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diz aqui, 19, não apagueis o fulgor do Espírito, amém? Onde quer chegar com isso aqui, Você tem o Espírito Santo, o agente do poder, da unção que está em você, certo? Que te habilita a fazer tantas coisas, mas se você não ora constantemente, não canta, né, hinos e cânticos espirituais, não habita ricamente em você a palavra de Deus, né, você é uma pessoa que murmura, que reclama, você vai apagar o fulgor do Espírito Santo, apagar o fulgor do seu Espírito. Mas o Espírito Santo precisa estar lá dentro de você, junto com o teu Espírito fervoroso, amém? Nós precisamos ser fervorosos, amém? Para que esse poder venha estar ativo e produzindo coisas na tua vida, amém? Então como fazer? Se encher da palavra dele. Mas agora uma das coisas é você ser grato. Pessoas que reclamam, que murmuram, vão apagar o fulgor do Espírito e não vão ser cheios, vão ficar apagados. Agora Deus quer que você venha ficar cheios, amém? Então reclamação, murmuração não é o caminho. Você não vai desfrutar do poder, da unção do Espírito Santo. Agora, se você quer desfrutar do poder do Espírito Santo, temos que fazer o contrário. Nós temos que ser pessoas gratas, ter a gratidão no nosso coração, amém? E você vai se enchendo do Espírito Santo, tendo liberdade para que o Espírito Santo libere mais ainda o poder dele na tua vida, para que você tenha cada vez mais poder para realizar coisas aqui na terra, amém? Então o caminho é se encher do Espírito Santo, amém? Aleluia. O último tópico aqui, voltando lá em Efésios, no capítulo 5. Aleluia. Efésios capítulo 5, no versículo 23. Não, 23 não, 22, 21.
É o último texto aqui. Se quiser o louvor pode subir. Já perceberam. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? O que isso significa? Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa humilde. Tem uma pessoa, onde eu quero chegar com a palavra humilde? A palavra humilde tem muitos significados, né? Mas aqui nessa questão é de você entender que o outro também tem capacidade também. Que você também tem coisas para extrair do outro. Que você pode ser submisso também e não ser rebelde, amém? Também nesse aspecto também. Então, pessoas que estão ali sujeitando uns aos outros, não ser rebelde, não ser resistente um ao outro, entendendo que o outro também, ele também é merecedor da graça de Deus, entendeu? Tratar as pessoas com respeito, entendeu? Isso é sujeitar uns aos outros. E dessa forma, você está se enchendo do Espírito Santo, entendeu? Então, vamos aqui de 5 coisas para que você possa ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que essa unção que está dentro de você venha a ser uma coisa que venha te estar em movimento e você usufrua mais disso. Deus quer que você usufrua o que a unção pode fazer na tua vida. Amém? Deus quer que você ande de uma forma que naturalmente jamais você vai conseguir fazer. Amém? Lá em Efésios, queria que vocês todos levantassem. Lá em Efésios, eu gosto muito desse texto, em Efésios capítulo 3. Aleluia. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim, ó, um texto que eu gosto muito, amém? Então, por mais que você, certo, por algum momento, se sente uma pessoa, eu sou uma pessoa, por acaso, né? Se você passa por um momento assim, alguns estão na sua cabeça, sou o mais miserável dos homens, amém? Não. Fala, não. Amém? Jamais, você nunca vai ser uma pessoa a mais miserável dos homens. Nunca vai ser. Se você está passando uma situação onde você acha assim, não, eu estou na pior, eu não tenho como passar disso, né? Eu não digo de nada. Não. Você carrega a unção do Espírito Santo. Certo? Então aqui em Efésios capítulo 3, versículo 20, é um texto que eu gosto muito. Aí diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Amém? Vou falar com as minhas palavras. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além que você possa pensar ou imaginar. Amém? Então olha só, essa unção que está dentro de você, vai você fazer coisas muito mais além que você possa pensar ou imaginar. Muito mais além. Então você não é o coitadinho, amém? Você não é uma pessoa, é a pessoa que não tem merecedor, que não tem capacidade de nada. Você se acha uma pessoa que, eu sou uma pessoa que não tem habilidade para nada, eu não consigo fazer tais coisas, eu sou uma pessoa desprovida de habilidades. Não, você carrega a unção do Santo, a unção do Espírito Santo habita dentro de você. Se você crê, ele está dizendo aqui na Bíblia aqui, ó, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além. Você possa pensar ou imaginar. É esse poder que está dentro de você. Aleluia. Aí diz assim, eu não tenho capacitação, não tenho capacidade para ajudar a outra pessoa financeiramente. Tem. A unção te capacita para você prosperar de uma forma fora do comum. Aí você tem uma sabedoria para prosperar de forma inteligente e com propósito. Não é prosperar sem propósito. Amém? A unção faz você enxergar as coisas de forma correta, verdadeira. Entendeu? Não ser enganado. Não, vou prosperar porque eu quero usufruir as coisas para mim mesmo, para minha família. Não, tem um propósito. Amém? Então, olha só o que a unção faz. E mais além. Muito mais além. Amém? Tornar pessoas visionárias. Voltei agora para a questão do empresário, né? Mas qualquer pessoa, que mesmo que não esteja agora no campo de empreender, né? Seja uma pessoa ainda que trabalha até por CLT, trabalha assalariado, empregado de alguma empresa. Mas a unção faz você ter uma visão além do alcance. Faz você enxergar coisas que muitos não enxergaram e você ser promovido por isso. Você colocar em prática algo que ninguém colocou ainda. E ser promovido.
Então você tem a provisão, você tem muitos benefícios por meio dessa unção. Agora, o meu voto que eu faço para vocês agora é que todos nós devemos buscar se encher mais do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus e esse é um papel de nós fazermos. Não é Ele, é nós que nós temos que fazer isso. A responsabilidade de se encher não está com Deus, está conosco. Por isso que existem essas ações aqui, ó, de você ser grato, de você cantar cânticos espirituais, orar em outras línguas, de você ler a palavra, né? De você profetizar no meio do irmão, ser sujeito a um ao outro, porque você vai se enchendo do Espírito Santo. Amém? Para que você possa usufruir desse poder. Aleluia. 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 Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor que concede essa unção. Obrigado por nós sermos moradas do Senhor. Moradas do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos faz também, meu Pai, ser teus parceiros ministeriais aqui na terra. Aquilo que o Senhor quer fazer aqui na terra, meu Pai, o Senhor nos capacita para ser teus cooperadores. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela sabedoria. Obrigado pela inteligência. Obrigado pelas ideias. Obrigado, meu Pai, por o Senhor me ajudar a ser pai, ajudar meus irmãos aqui a serem pais, ajudar a serem esposos e esposas. Obrigado a ser grandes empresários, pessoas visionárias, ó Pai, e tantas outras coisas, ó Pai. Terem, meu Pai, capacitação do Senhor para cumprir o chamado delas, ó Pai. Obrigado, meu Pai, obrigado, Pai, com a tua unção sobre a vida deles, ó Pai, aumentando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai. Esse culto essa manhã não é um culto qualquer, Pai, é um culto para nós aprendermos, ó Pai, a desfrutar mais dessa unção, Pai. Nós te louvamos, Pai, te glorificamos, ó Pai. O broso precanalamacho braço, riquitinca chom braço braches. E o broso bianamacho bracamahamaches. Rom bra. Eu profetizo que vai tocar como ninguém. Eu profetizo que vai tocar como ninguém. Que você vai cantar como ninguém. Vai cantar como ninguém. Vai cantar como ninguém. Vai tocar como ninguém. O broso braços. Uma unção que vai fazer você ter entendimento, uma revelação da palavra. Ainda hoje, vai ter ideias boas, direções vindo do Espírito, que vão resolver as situações da sua vida. A unção que despedaça todo jugo. Não é com a força do seu braço, é a unção que faz acontecer. Se você quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida, então não vai fazer na força do seu braço, nem vai fazer com a unção de Deus, consciente dessa unção. Todo o peso que você carrega, porque você está buscando fazer as coisas na força do seu braço, mas a unção despedaça todo jugo. Essa unção que foi na sua vida, essa unção que está na sua vida, o que vai sair da sua boca vai sair da unção. As suas ações vão ser guiadas pelo Espírito Santo. Essas palavras vão ecoar no seu espírito. Um novo tempo em nossas vidas. Desfrutando dessa unção. Vendo resultados imediatos por causa da unção. As coisas aconteceram muito mais rápido por causa da unção. Parar de confiar nas técnicas humanas, é confiar na unção. A provisão está na unção. A sua provisão está na unção. Muitas vezes você está querendo buscar como resolver, como ter dinheiro para poder ter a provisão. A provisão está na unção. Quando você confia na unção, ela traz para você direções, traz para você conselhos, traz para você ideias que vão resolver e vai transbordar, vai ter uma abundância daquilo que você precisa. Terá um suprimento e abundância ainda. Aleluia, Pai. Essa é a unção, Pai, que nós temos aqui em Ti, Pai. Obrigado por essa unção em nós, Pai. Obrigado por essa unção em nós, Pai. Obrigado por essa unção, Pai.
Obrigado, Pai. Obrigado.